Fala, pensadores! Estamos aqui na questão 10, última questão da prova 1 da área geral do concurso para perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais, prova de física, que ocorreu em 2021. Então vamos para cima. Questão 10 fala conosco o seguinte: após as Olimpíadas de Tóquio, o skate ganhou grande projeção. Evidência desse fenômeno é o aumento do número de praças e parques nas grandes cidades com pista para a sua prática. Entretanto, esse é um esporte de alto impacto nos joelhos e tendões do esportista, que absorvem a força normal da pista na parte mais baixa do trajeto. Perfeito. Então, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: no caso aqui, por exemplo, de um skatista, deixa eu ler tudo, né? Acho que será melhor para que na hora que eu for desenhar o esquema já colocar ele completo. Vamos ler. O skatista da figura com massa total, que é a massa do skate mais garoto, de 70 kg, começa a descer, a partir do repouso, uma rampa típica que compreende um quarto de círculo, com 5 metros de raio. Para esta questão, considere o conjunto skatista-skate como partícula e despreze os atritos envolvidos. Perfeito. Então, no ponto mais baixo da rampa, parte inferior da curva, o valor da força normal atuante sobre o conjunto será seu próprio peso. 2 vezes o seu próprio peso, 3 vezes o seu próprio peso, 4 vezes o seu próprio peso. Ou seja, a força normal, ela iguala ao peso ali na parte mais baixa, né, no ponto mais baixo, não é isso que está falando? No ponto mais baixo da rampa, isso, na parte inferior da curva. É iguala com peso, né? A normal é o dobro do peso, triplo do peso, quádruplo do peso, né? 4 vezes o peso. O que é? Ou seja, qual a proporção que existe entre a força normal lá naquele ponto e o peso naquele ponto, né? Então vamos lá, vejam bem. Vamos fazer um esquema aqui que é o seguinte. Foi orientado aqui que nós temos aqui um quarto do círculo. Não foi isso que falou? Aqui, ó, compreende um quarto de círculo. Isso já dá muitas informações. E falou com raio de 5 metros. Muitas informações por quê, Valdir? Pelo seguinte, vejam bem, se nós temos aqui um quarto de círculo, ou seja, a quarta parte de um círculo, vou colocar com outras cores aqui. Se nós temos aqui um quarto de círculo, estou colocando cada quarto com uma cor diferente para ficar claro para vocês. Se essa parte preta na qual o skatista está movendo representa um quarto do círculo, isso significa o seguinte, vamos entender, se eu tenho o centro aqui, ó, e dividir aqui em 4 partes, né? Se eu dividir assim, ó, se eu dividir isso aqui em 4 partes, acho que eu dividi em 4 partes aí, beleza? Vou até fazer um desenho aqui melhor, para ficar bem claro isso aqui. E aqui nós temos a parte pretinha aqui. Imagina que o rapaz sai daqui, né? O skatista, ele sai daqui desse ponto mais alto. Falou para considerar ele uma partícula. Tanto o skatista quanto o skate, né, o conjunto, o sistema skatista-skate, como uma partícula. Então, estou representando ambos por um ponto ali, ok? Por esse pontinho aqui, ó. Então, quando eles saem dali, qual é a altura que eles estão em relação ao ponto mais baixo? Como nós estamos falando de um quarto, né, da quarta parte do círculo, a altura aqui, ó, ela é igual ao raio. Estão percebendo? Essa altura aqui é exatamente esse raio, que é a distância do centro até esse ponto aqui. Então, falar que é a quarta parte do círculo ajudou a gente demais, porque nós sabemos a altura da qual aquele skatista ele parte de uma altura equivalente ao raio. Beleza? A altura em relação àquele ponto mais baixo. Show de bola. Bacana. Falou para desprezar os atritos.
falou que ele parte do repouso aqui, ó, a partir do repouso. Então, nesse ponto mais alto, a velocidade dele, vou chamar de velocidade inicial, porque ele inicia, velocidade de origem, porque ele inicia o movimento dele a partir do ponto mais alto, vou chamar de zero. Eu vou colocar aqui em metros por segundo, tá? 0 metros por segundo. Sistema internacional. Bacana, show de bola. Com base nisso, falou também que a massa desse sistema aqui, chama de M, é 70 quilogramas. Perfeito. Quando ele fala para desprezar os atritos envolvidos, nós sabemos que nós podemos utilizar a conservação de energia mecânica. Mas se a energia mecânica está conservando, significa o seguinte, que a energia potencial gravitacional, ele tem uma energia potencial gravitacional porque ele está a uma certa altura em relação a um certo nível. Então ele tem uma energia potencial gravitacional. Vou chamar o ponto mais alto de ponto A e o ponto mais baixo de ponto B. Legal, né? A de alto, B de baixo. Coincidiu. Então, no caso aqui, vejam bem, lá no ponto A, ele tem energia potencial gravitacional e energia cinética é zero porque ele parte do repouso. No ponto B, ele tem uma certa energia cinética, porque aquela energia potencial transformou-se em energia cinética. Mas energia potencial ele não tem. Não tem porque eu estou considerando em relação a esse ponto aqui. Ó. Esse ponto B é a nossa referência. Tá? Então, o ponto mais baixo, eu vou chamar de zero aqui, ó, nível zero. Tá? Esse aqui zero que eu estou escrevendo aqui é o nível. Nosso nível zero, nosso nível de referência é o ponto B. O que eu estou querendo dizer? A gente chamar aquele ponto B ali o nível daquele ponto B de zero. Estou querendo dizer que a energia potencial gravitacional dele naquele ponto é zero. O sistema, né? Skatista skate. Então, ou seja, a energia potencial do ponto A, ela transforma integralmente em energia cinética no ponto B. O que ele tinha de energia potencial devido à altura no ponto A, passa a existir como energia cinética no ponto B. Por que passou integralmente? Porque não tem, porque falou para desprezar os atritos. Porque caso contrário, ele perderia parte ali devido à ação de forças dissipativas. Beleza? O que não tem aqui, porque o exercício falou que não tem atrito. Então, a energia potencial do ponto A, sabemos que é expressa por massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura do ponto A. Energia cinética no ponto B, sabemos que é massa vezes velocidade no ponto B ao quadrado dividido por 2. Simplificando aqui massa com massa, isso significa que, vamos pegar esse 2, está dividindo, passar para cá, né, multiplicando, que é equivalente a multiplicar os dois membros por 2, ficará 2G HA é igual a VB ao quadrado. Beleza? Mas a altura do ponto A, nós vimos que é o raio. Né? A altura aqui do ponto A em relação ao ponto B é o raio. Então, eu vou substituir aqui o HA pelo raio. Então, vai ficar 2 vezes o G vezes o raio. Isso é a velocidade no ponto B ao quadrado. Vou deixar assim. Ó. A velocidade no ponto B ao quadrado é 2 vezes o G vezes o raio. Beleza? Show de bola. Agora, vamos fazer a análise das forças que atuam no sistema skatista-skate no ponto B, quando ele chega no ponto B. Agora, só para simplificar, eu vou desenhar somente a quarta parte, tá? Quando ele chega aqui embaixo, quando ele chega exatamente no ponto mais baixo, o skatista aqui representado por esse ponto, o skatista-skate, né? Representado por esse ponto. Quais forças que atuam ali? Atua a força peso, né? Porque a Terra, o planeta, está atraindo aquele corpo. Então, tem o peso, né? E tem a força normal. Agora, uma coisa muito interessante aqui é o seguinte, como nós estamos aqui, ó, como ele está descrevendo uma curva, né, significa que a normal, olha que coisa interessante, como o centro está para cá, ó, o centro está, né, ali, a normal ela tem que ser superior, o valor dela tem que ser maior do que o peso para baixo. A normal para cima tem que ser maior do que o peso para baixo, porque a normal nada mais é do que a força que é devolvida pelo fato daquele corpo, do corpo, né, do sistema skatista-skate, está pressionando o piso para baixo, é devolvida uma força chamada normal no sistema skatista-skate, para cima. E essa força é chamada normal, como dito. Né? Só que aí a grande questão é a seguinte, percebam que normal para cima, sentido de normal e peso, sentidos são contrários, são a mesma direção em sentidos contrários. Então, como que vai ser? Por que eu sei que a normal é maior que o peso? Porque sabemos que nós temos aqui uma resultante, que é a força centrípeta. A
a resultante centrípeta. E a força centrípeta aponta para o centro. Então, essa força centrípeta, ela não é uma força a mais aplicada naquele corpo. Ela é a resultante entre as forças aplicadas naquele corpo. Sabemos que a força centrípeta, ela aponta para o centro. Perfeito? Certo? Então, se ela aponta para o centro, e ela é a resultante, para existir uma resultante apontando para o centro ali, significa que a normal, que é para cima, que aponta para o centro, tem que ser maior do que o peso. Para que na hora que você faça a diferença entre a normal e o peso, resulte na força centrípeta. Tem que sobrar uma parte ali, né, daquela diferença para cima, para ser a resultante apontando para o centro, que é a força centrípeta que aponta para o centro. Então, perfeito. Então vai ficar assim, ó, normal menos. O que é o peso? Peso, massa vezes a aceleração da gravidade. Legal. Força centrípeta, massa vezes velocidade naquele ponto. Qual ponto que está ali? Lembram que eu chamei o ponto de cima aqui de ponto A e nós estamos aqui analisando no ponto B, que é o ponto mais baixo? Por que você está analisando o ponto B, Valdir? Por que ele é mais bonito? Não é porque ele é mais bonito, não. É porque o exercício no enunciado fala no ponto mais baixo da rampa. Ele quer que eu faça análise nesse ponto aqui, ó, na parte inferior da curva. Por isso que eu estou analisando logo no ponto que ele expressou desejo de análise. Então, no caso aqui, por isso que no ponto B, por isso que essa força centrípeta aqui é no ponto B. Ó. Então, a força centrípeta no ponto B vai ser a massa vezes velocidade no ponto B ao quadrado, dividido pelo raio. Essa é a fórmula de força centrípeta. Massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Só que a velocidade no ponto B, porque estamos fazendo a análise ali no ponto B. Show de bola? Só que olha aqui como que é bonito. Percebam que essa velocidade aqui, B ao quadrado, nós calculamos mediante conservação de energia mecânica, transformação integral de energia potencial gravitacional em energia cinética. Então vejam bem que o VB ao quadrado já apareceu aqui o valor dele, aqui, ó, 2 vezes G vezes R. Legal? Então show de bola. Então aqui vai ficar o seguinte, ó, vai ficar aqui a normal menos massa vezes gravidade é igual a massa vezes VB ao quadrado é 2 vezes G vezes R, conforme nós vimos aqui nessa expressão. É o valor de VB ao quadrado. Tudo isso sobre R. Beleza? Show de bola. Então isso vai ficar N menos mg é igual. Vou simplificar R com R. E aqui duas vezes, o 2, a ordem aqui não importa, né? A propriedade associativa da multiplicação. Então eu posso escrever muito bem m vezes 2 vezes g, eu posso escrever como 2 vezes mg. Ora, mas mg aqui é a fórmula do peso. Vou até voltar, nem precisava ter substituído, né? Eu vou voltar para P. E esse mg aqui também é o peso. Então vou colocar aqui peso. Onde que aparecia massa vezes a aceleração da gravidade, substituir por P, porque P é massa vezes a aceleração da gravidade. Logo, a normal, olha que coisa linda de se ver, coisa mais bonita. É 2P menos P. Passa para cá mais P. Logo, normal, 2P mais P, 3P. E a pergunta ali, né, na questão proposta, era exatamente quantas vezes que a normal representava em relação ao peso. Perceba que está falando muito claro aqui, normal é igual 3 vezes o peso. Então, normal é 3 vezes o peso, é o triplo do peso, naquele ponto, nas condições apresentadas. Então, pergunta aqui, ó, o valor da força normal atuante sobre o conjunto será, letra C, 3 vezes seu próprio peso. Perfeito. Maravilhoso. Questão bonita, simples, mas que exige conhecimento, né, de conservação de energia mecânica, que não tendo atuação de forças dissipativas tem essa conservação. E é isso, né? O conhecimento também de força centrípeta, resultante centrípeta, entendendo que a força centrípeta não é uma força adicional, não é uma força a mais, ela é resultante das forças atuantes aí no corpo, que descreve uma curva. Então esse tipo de conhecimento aí é muito importante, é conhecimento físico. Aplicou-se as fórmulas, mas tendo conhecimento físico por trás. A fórmula nada mais é do que a linguagem matemática expressando o conhecimento, a estrutura física, né, o fenômeno físico associado à questão. Perfeito? Então, sendo assim, nós concluímos então a resolução das questões de física e vamos continuando com o conteúdo. Siga nosso canal, é um prazer ter vocês em nosso canal,
É um prazer trazer conhecimento, expressar conhecimento e crescermos juntos, porque o oceano de conhecimento é infinito. E vamos apaixonar sempre por isso. Amar, conhecer, buscar o saber infinitamente, porque nada sabemos, nada somos. Vamos para cima. Força e honra.